Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Muito bem, nós chegamos a junho, né? 1º de junho, nossa, como está passando rápido, né? Então, também esse mês de junho nós temos aí as festas juninas, e para nós franciscanos, vocês sabem, é do dia 1º ao dia 13 aí a festa de Santo Antônio. Começa hoje, né? A trezena de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, dia 13 de junho agora. Falta aí 2 semanas. Muito bem, hoje, 1º de junho, então, nós estamos neste domingo e nós estamos celebrando uma solenidade que é a Ascensão do Senhor. O que nós podemos meditar a partir da Ascensão do Senhor? É o que nós vamos conversar hoje, né? Então, persevere aí até o final, tá? Compartilhe esse vídeo também para que seja aí divulgado pelo YouTube. Se você não partilha, o YouTube entende que não é para partilhar. Se você não clica, se você não divulga, o YouTube também vai entender assim, né? Aí vai ter outras coisas no YouTube. Tem gente que reclama, né? Ah, só tem bobagem aqui, a gente não cresce com tanta coisa aqui, mas também a gente esquece de divulgar, né, essa parte cristã, católica nossa. Muito bem, vamos lá fazer as leituras? E aí qualquer coisa você comenta aí embaixo, tá? Para a gente partilhar de forma mais concreta, não ficar só nessa distância. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Vamos ouvir o que vai dizer o texto. Capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntavam a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até aos confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus ainda subia. Apareceu então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra da salvação. Oh, palavras do Senhor, graças a Deus. Muito bem, olha só, a ascensão do Senhor. O Senhor veio, né, encarnou, revelou quem é Deus, nos mostrou o caminho, nós ainda fracos, para nos fortalecer, soprou o Espírito Santo, e para a gente caminhar, ressuscitou, soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, e agora ele volta ao Pai. E esses homens de branco falam assim: o que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? É quase falando assim: olha, vamos embora, né? Olha, né? Agora cabe a vocês, pela graça de Deus, né? Porque Deus sempre vai estar agindo pelo seu Espírito no meio da sua igreja. Cabe a vocês a ser testemunhas dele, por todo o mundo. Então cabe vocês agora assumir isso. Então, se a gente compara o crescimento nosso ao processo de crescimento, quando criança a gente dependia totalmente dos pais, né? Depois pré-adolescente, adolescente, a gente começava a ficar mais ali independente, já sabíamos as nossas responsabilidades, né? Já começávamos a dar os primeiros passos na vida adulta. E depois, como adulto, a gente tem que ir, né,
enfrentar, escolher, lutar, decisões. Aqui começa a igreja, né, a construção da igreja. Então nós estamos em Atos, que o primeiro capítulo é justamente o nascimento da igreja. Como que essa igreja vai lidando com as situações movida aí pelo Espírito Santo? Também devemos perguntar, né, o que que essa palavra diz para nós? Perguntar o quê? E nós? Como que nós ficamos nessa resposta? Estamos olhando para o céu parados? Ou nós assumimos o mandato do Senhor, ide pelo mundo inteiro, sede as minhas testemunhas? Ou nós ficamos só olhando para o céu? Isso é um perigo grande, viu? Qual que é o perigo? É a gente não se comprometer com o processo. Não, só vou na igreja, rezo e tá bom, não vou comprometer com nada não, né? É como se a gente ficasse só olhando para cima, só esperando a volta do Senhor. Aqui existe um erro, né, que a gente não pode esquecer, que a gente precisa superar. A missão é de todos nós. É claro que tem os ministros, tem os bispos, tem os padres, né, que tem um ministério de pastorear e tem um chamado aí de realização mais assídua, né, durante o dia, o mês, o ano. Mas cada batizado também deve exercer o seu sacerdócio, o seu ministério, né, a sua missão, a sua pastoral, vamos dizer assim, né. Então não esqueça disso. Fica aí olhando para o céu não, viu? É bom olhar para o céu, de vez em quando a gente olha, como hoje está bem bonito aqui. Então, mas no sentido em que não vamos deixar de encarnar e ser testemunha de Deus. Você trabalha no funcionalismo público? Trabalhe bem. Você trabalha na empresa? Trabalhe bem. Seja honesto no trânsito, né? Se aproxime sempre de Deus, das suas orações e por aí vai encarnando, sendo testemunha no dia a dia. Educar os filhos, corrigir nas horas certas, botar no tapetinho da correção, né? São trabalhos, são ministérios da mãe e do pai. Ensinar a catequese, né? O primeiro catequista é o pai e a mãe, não é o catequista da igreja, o primeiro catequista é o pai e a mãe. Então, tudo isso são trabalhos que agora nós precisamos realizar para que sejamos testemunhas e para que ensinamos os outros a ser testemunhas também, né? Por graça de Deus, né? Graça de Deus, não vamos esquecer. Segunda leitura, Efésio, do capítulo 1, 17 e 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez assentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lembrando de um teólogo aqui, o Karl Rahner, aí do século passado, um dos grandes teólogos do século passado. Ele dizia assim que nós deveríamos falar muito mais da encarnação do Verbo do que de vários outros assuntos. Nós deveríamos falar constantemente que Deus olhou com compaixão para conosco e no seu plano de salvação já estava ali escrito a encarnação do Verbo, né? E, e por que que isso é importante? Por que que a gente deveria retomar sempre de novo? Para que tenhamos clareza que é manifestação do amor de Deus. Deus acampou, né, habitou entre nós, quis vir até nós, quis se fazer um de nós. Será que nós meditamos suficientemente isso? Será que a nossa meditação ela é fortalecida por esse transbordamento de amor, do amor de Deus por nós?
ou nós ficamos falando sobre vários outros assuntos, não estou dizendo que não são importantes, né? Mas que ocupa demais, né, a nossa meditação, a nossa reflexão. Ficamos preocupados com tantas outras coisas, não que não sejam importantes, mas às vezes ocupamos demais, né? Falamos de liturgia, falamos de catequese, falamos das estruturas, né? De construções, de missões, e aí a gente talvez não medite suficientemente sobre o tamanho do amor de Deus na encarnação do Verbo. Essa leitura talvez nos chama um pouquinho a isso, né? A gente realmente meditar, né? Deus, em sua grande poder, na sua grande glória, fez revelar-se, deu-se a conhecer a nós pelo Verbo encarnado. E a partir dessa meditação, as consequências disso, né? Precisamos meditar mais sobre a encarnação, e aí a decorrência, né? Missão, paixão e ressurreição do Senhor, para que possamos realmente encarnar e ser testemunha dele neste mundo. Muito bem, vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 46 ao 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a ascensão do Senhor, né? Ressuscitado, o Senhor volta aos céus. Então, a ascensão, neste tempo, todos nós estamos meditando, refletindo, rezando, vai lembrar que é como um coroamento de toda a fidelidade de Jesus Cristo ao projeto do reino, né? Da salvação querida pela Trindade Santa. Então é como um coroamento. A nossa condição agora está elevada no seio da Trindade. O Verbo encarnou, né, ressuscitou e subiu aos céus. E aí vamos lembrar Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então agora o homem está na Trindade Santa, foi elevado, né, à Trindade Santa. Então, esta ascensão nos lembra de todo esse coroamento desse processo, dessa caminhada. Agora os discípulos têm um compromisso, olha só, sobrou para nós coisa boa, né? E desafio também. Agora os discípulos têm um compromisso de dar continuidade à obra iniciada pelo Mestre. Mas não fazem sozinho não, viu? Dar continuidade, não vamos esquecer disso não, porque senão a gente erra o alvo, né? Ah, então agora é só comigo, é só conosco como comunidade. Não. É peregrina, sempre em abertura a Deus. Não podemos achar que nós sozinhos agora, não, pode deixar conosco, né? Jesus já foi embora, então nós vamos ficar aqui. Não, ele não foi embora, ele está conosco. Estarei convosco até os fins dos tempos, né? Então, na palavra, na Eucaristia, na ação de Deus, dentro de nós, nas nossas relações, Deus está presente, né? Então, este assumir a caminhada do Mestre não quer dizer sem o Mestre, né? Sem Ele. Não, Ele está agindo em nós, né? Conosco, nesta caminhada. Então, a sessão nos lembra isso, né? Uma igreja que agora precisa caminhar, precisa ir adiante, e que precisa da força do alto sempre, mas precisamos realizar os nossos esforços para a gente construir uma igreja, lutar, né? Precisamos lutar
para que o mundo seja um mundo melhor, porque nós estamos sofrendo muitos desafios, não é verdade? Muito bem, que você possa bem celebrar aí o domingo da Ascensão do Senhor. Vou tentar colocar esses vídeos um pouco antes, que eu estava colocando só no domingo, né? Mas que ajude a sua meditação. O ideal, gente, não esqueça disso. Se você perseverou até aqui o fim, faça a sua meditação, a sua leitura antes de ir para a celebração eucarística. Ok? Combinado? Tchau, paz e bem. A gente se encontra amanhã.